Hora de falar de eleições em Oeste Sem Filtro. E a gente vai voltar os olhos aqui, os comentários para Minas Gerais, porque o senador Cleitinho voltou a pedir durante a convenção do Republicanos em Brasília para ser candidato do partido ao governo de Minas Gerais. Assunto para o nosso repórter, o Edilson Salgueiro. Muito boa noite, Edilson. Seja bem-vindo de volta. Na semana passada você já fez aí um balanço da situação de Minas Gerais, segundo o maior colégio eleitoral do Brasil, mas parece que essa novela mexicana não se define entre idas e vindas. Edilson, boa noite. Boa noite, Paula, Piotto, Augusto, Ludmila, especialmente a você que nos acompanha. Então, o que aconteceu foi mais uma reviravolta na novela que envolve o Cleitinho, porque na convenção do Republicanos de hoje, ele afirmou, contrariando as expectativas, que gostaria, sim, de ser candidato ao governo de Minas Gerais pelo Republicanos, o que surpreendeu a todos os presentes na convenção, incluindo o presidente do Republicanos, Marcos Pereira, que reafirmou que o Cleitinho não será candidato ao governo de Minas Gerais pelo partido. O Marcos Pereira chegou até a dizer que seria irresponsável se colocasse alguém inconstante, foi o termo que ele usou, para se referir ao Cleitinho, se colocasse alguém inconstante como Cleitinho para concorrer ao governo de Minas Gerais. E o que chamou a atenção é que essa declaração do Cleitinho pedindo para ser candidato ao governo de Minas Gerais ocorreu só um dia depois de o próprio Cleitinho, ao lado do Marcos Pereira, presidente do Republicanos, dizer que não seria candidato ao governo de Minas Gerais, porque ele estava com problemas pessoais. Para quem não sabe, Matheus Azevedo, irmão mais novo do Cleitinho, morreu há pouquíssimo tempo. Então ele disse que não teria forças para encampar uma campanha ao governo de Minas Gerais. Como você falou, o Minas é um estado importante, então ele não teria condições de fazer essa campanha, e hoje disse tudo ao contrário. A gente tem até, inclusive, uma imagem do momento da convenção do Republicanos, do Cleitinho dizendo que gostaria de concorrer ao governo de Minas Gerais. Vamos ouvir. E eu tenho que falar uma coisa para vocês aqui, com toda humildade, que é o Espírito Santo está me pedindo para me falar isso. Eu venho passando um momento de luto há 15 dias, né? E ontem, na hora que eu fui decidir essa situação, de domingo para segunda, eu tive momentos de vulnerabilidade, de espiritualidade, não estava bem, e fiz esse vídeo com o Marcos Pereira. A minha mãe, o meu irmão saiu da onde que eles estavam, chegou lá em casa hoje cedo, falou para mim o seguinte, como o povo vem falando comigo nas mensagens que eu venho recebendo: não desista, a gente vai fazer campanha para você, eu quero ser candidato a governador, e eu peço aqui humildemente ao presidente que me dê essa vaga. Me dê essa vaga. Eu não vou decepcionar o partido, eu não vou decepcionar o senhor, presidente. Eu vou aumentar essa bancada mineira dentro do partido, eu vou fazer de tudo para poder valorizar mais ainda cada deputado estadual, federal, vereador, prefeito, mas principalmente o povo mineiro. Muito obrigado. Pois é, e eu chamo a atenção, ali atrás vocês podem notar o Marcos Pereira, presidente do Republicanos, e Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados. A expressão deles diz tudo em relação à declaração do Cleitinho de hoje. E ainda sobre esse assunto, Paulo e os colegas que nos acompanham, a gente conversou mais cedo com o deputado federal Júnior Amaral, que é um dos principais aliados do Cleitinho, e entre outros assuntos ele criticou a falta de apoio do Republicanos ao Cleitinho. Vamos ouvir. Não vou pagar aqui de ingênuo de acreditar que um partido abra mão de governar o estado de Minas Gerais simplesmente porque, na interpretação dele, um candidato perdeu o time. Cleitinho liderava sem fazer campanha, sem falar que era candidato, próximo de 40% de votos. Cleitinho teria o voto de praticamente toda a direita, mais aqueles eleitores que não estão nem aí para a política, que se identificam com o jeito dele simples de ser, com o jeito dele humilde de ser, e mais eleitores do próprio Lula. Eu ando pelo norte de Minas, eu tenho base eleitoral lá, e eu converso com petistas que gostam do Cleitinho. Não petistas ideológicos, não essa turma de faculdade que fuma maconha, que fica delirando, né, em pensamentos absurdos, mas o petista ingênuo mesmo, aquele humilde que depende do Bolsa Família para poder sustentar sua família e às vezes se confunde, né, achando que isso é uma benesse do Lula. Esse petista, ele se identifica também com o Cleitinho, ele votaria também em Cleitinho.
Pois é, esse é o atual estado de coisas de Minas Gerais, Paula. Mas o que deve prevalecer naturalmente, porque o Cleitinho é filiado ao Republicanos, então ele não pode se sobrepor ao partido. Edilson Salgueiro, fica por aí que daqui a pouco a gente te chama, que a gente vai repercutir aqui essa situação de Minas Gerais. Eu vou já jogar para a Ana, que ela tem lugar de fala, nossa mineira na bancada, Ana. Tá difícil de entender essa situação, segundo o maior colégio eleitoral, Cleitinho liderando nas pesquisas. Ontem ainda nós trouxemos ali aquele vídeo dele chorando, muito emocionado, disse que não conseguiria, não teria condições emocionais de encampar uma campanha justamente porque perdeu o irmão há 15 dias. Aí hoje, na convenção do Republicanos, isso, há 15 dias, estava vivendo luto, estava muito difícil para ele e para a família. Aí hoje ele vem dizer que os familiares pediram para ele insistir na candidatura. O Marcos Pereira, que estava ali ao lado do Hugo Mota e da Damares Alves, naquela mesa ali da convenção do Republicanos, acho que não entendeu muita coisa. O Marcos Pereira disse ali, o Edilson até trouxe a palavra inconstante, né, no caso do Cleitinho, e tá uma situação muito indefinida. A gente lembra que amanhã termina o prazo das convenções partidárias para definição aí do nome para Minas Gerais. Bom, Paula, vamos lá, no meu lugar de fala, né? Como mineira, que saudade, meu Deus, que saudade de Minas, que merece tudo de bom, que é o termômetro, que é o Ohio aqui dos Estados Unidos. Quem normalmente vence Ohio vai vencer a corrida presidencial e Minas mostra essa característica também. Antes de mais nada, Paula, a nossa solidariedade ao senador Cleitinho pela perda do irmão, né, que faleceu recentemente, se eu não me engano, por causa de uma leucemia, e toda a nossa solidariedade a ele. Mas, dito isso, Paula, e também, né, a gente entende o próprio momento emocional do senador Cleitinho, de fazer um vídeo chorando e depois conversar com os familiares e voltar atrás, tudo isso faz parte, né, da vida, a gente entende. Mas eu consigo entender também o Marcos Pereira e essa inconsistência, esse vai, esse volta, porque pegar aqui um exemplo, não estou dizendo que é o exemplo, não estou defendendo o nome, mas a própria Michele Bolsonaro, ela, quando ela não pôde comparecer, ela enviou carta, e ali na carta dela ela especificou o que estaria acontecendo. O próprio Jair Bolsonaro, por exemplo, ele que está impossibilitado de falar, de se comunicar, então ele se comunica através de cartas, e eu acho que faltou, talvez, essa maturidade política do Cleitinho de entender, né, estou passando por um momento pessoal sensível e delicadíssimo, mas eu quero quero disputar o governo de Minas Gerais, que mandasse uma carta, esse vai e volta, num período muito curto, Paula. Eu acho que isso é uma inconsistência, sim. Eu concordo com essa opinião, porque ontem ele fez aqui, antes não queria, aí depois ele queria. Aí ontem não queria, hoje ele já quis, mais uma vez. E aí a questão é, amanhã vai ser o quê? Amanhã vai continuar com a opinião de hoje? O Brasil vive um momento político que busca estabelecer uma conexão com políticos comprometidos com uma certa consistência, mesmo que a vida, infelizmente, traga, né, essas situações. E eu acho que o Cleitinho poderia ter demonstrado a vontade de concorrer ao governo de Minas por uma carta, ou ter dito isso de uma forma mais comunicativa ou mais aberta até dentro do partido. E aí, Paula, quem perde? Os mineiros agora que estão nesse redemoinho de nomes e quem vai ser e quem não vai ser, e tem também agora outras coligações acontecendo, ou seja, um colégio eleitoral tão importante, uma gente tão boa, de coração tão bom e que merece, sim, uma gente ser tratada com
mais carinho, né? Já tem muito tempo. A Minas Gerais passou por governos ligados à esquerda durante muito tempo, tempo demais, Paula. Veio o governador Zema, arrumou algumas coisas, outras coisas não ficaram muito bem estabelecidas. Então, acaba que nessa confusão, né, nessa troca ou falta de troca de informações, o povo mineiro ainda vai continuar nessa incerteza. Pois não, Augusto? Eu acho que faltam informações ainda para a gente saber o que se passou nos bastidores, como é que se comportaram os dirigentes partidários, por exemplo. Eu confesso que não tenho essas informações, então eu só posso amparar a minha análise aqui no que a gente está vendo. Eu acho o seguinte, na eleição passada para o governo do estado, a Raquel Lira, que hoje governa Pernambuco, ela estava em campanha e perdeu o marido. Continuou depois do período de luto e hoje governa, né, o estado. O que interessa é que ela continue em campanha. Eu acho que o homem público que disputa um governo como o de Minas Gerais, importantíssimo, ele tem que estar preparado para situações até bem mais graves que o luto. Eu tenho todo o respeito pelo senador Cleitinho, lamento o drama pessoal que ele vive, mas o homem público é isso. O homem público é isso. De repente, você está vivendo uma situação pessoal difícil e ocorre, por exemplo, a enchente do Rio Grande do Sul. Você tem que estar pronto para lidar com isso. E são esses detalhes que formam os estadistas. Eu acho que o Cleitinho é muito importante que ele apoie o candidato certo em Minas, contra o PT. Ele é um cabo eleitoral fortíssimo, tem que participar da campanha, mas com essas idas e vindas, ele pode acabar prejudicando a campanha. Prejudicando. Então, ele não pode mais ter esses movimentos, né, de ontem para hoje. Anteontem era outra coisa. Precisa ter uma definição, mas eu vejo com estranheza os fatos, porque não confio muito nos dirigentes partidários envolvidos nessa história. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe. No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre e independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.